Olá! No Justiça para Todos desta semana, vamos falar sobre os fundos de previdência complementar do servidor público federal. Vamos falar sobre a FUNPRESP, a fundação responsável pelos fundos de pensão. Mas antes, é preciso entender como eles funcionam. É preciso também saber a diferença entre fundos de pensão e aposentadoria complementar. Afinal, por que eles são necessários para garantir uma renda adicional na terceira idade? As pessoas esquecem, que um dia envelhece. É importantíssimo, que você consiga realmente ou faça uma contribuição previdenciária, pensando no futuro. E ainda as novas regras da Previdência Social, que prometem benefício integral ao cidadão brasileiro. Há sempre um esforço de se viabilizar esse equilíbrio financeiro da Previdência. E você vai conhecer ainda a FUNPRESP-JUD, a Previdência Complementar do Poder Judiciário. A FUNPRESP-JUD foi criada justamente para oferecer essa previdência complementar e garantir uma aposentadoria e uma continuidade da renda para o magistrado quando se aposenta. Agora, no Justiça para Todos, que está só começando. A gente abre o programa com um resumo da semana do Judiciário. Confira. O Senado Federal protocolou o anteprojeto de lei sugerido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. O projeto prevê a diminuição da impunidade e aumento da efetividade da justiça criminal brasileira. A ideia é alterar o Código do Processo Penal para tornar mais eficiente a condenação criminal dada por um tribunal de apelação ou pelo tribunal do júri, ainda que sujeita a recursos. Nós não estamos falando de uma prisão antes do julgamento, mas sim de uma prisão após um julgamento na qual a parte foi garantida à parte os seus direitos, o devido processo legal, no qual o julgamento ele pode ter sido, o acusado pode ter sido absolvido. Mas se for condenado, em casos de crimes graves, o nosso projeto cria regras específicas estabelecendo a possibilidade da imposição de uma prisão cautelar após esse primeiro julgamento. Com a proposta, a prisão só poderá ser decretada se forem comprovados alguns elementos, entre eles a culpabilidade e os antecedentes do condenado, as consequências e a gravidade do crime. Então, na prática, a proposta defende, para crimes mais graves, que o juiz ou o tribunal possam decretar a prisão cautelar na fase do recurso de uma forma mais ampla do que atualmente está em vigor a legislação. Os vencedores do Conciliária Legal receberam das mãos do presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, os prêmios e menções honrosas pelas práticas voltadas à conciliação no Judiciário. Foram 28 práticas homenageadas pelo Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação do CNJ. A cerimônia foi realizada logo após o fim da 29ª sessão extraordinária do órgão, em Brasília. E esse evento CNJ, esse incentivo à conciliação, eu digo sempre, é uma fórmula mais do que justa e democrática de se chegar à tutela jurisdicional rápida. E isso está sendo feito. Especialmente na Justiça Federal, nós temos hoje o ente público totalmente voltado para essa iniciativa conciliatória. Então, nós temos os próprios órgãos públicos parceiros, grandes parceiros. E com isso nós temos levado em frente grandes projetos. A iniciativa do CNJ de desenvolver premiações que estimulem as conciliações é de extrema relevância, porque reconhece o avanço nessa nova visão a respeito da prática da justiça. Então, me parece que ela estimula todos a desenvolverem trabalhos cada vez mais intensos, mais relevantes. E a condição de agraciada me deixa muito feliz, porque de fato é um projeto que levou ao agraciamento, é um projeto muito bonito, é um projeto que se chama Conciliando pela Paz, e ele envolve crianças que estão em escolas no entorno da Justiça Federal de Florianópolis. É um projeto muito interessante que envolve as crianças, levar a conciliação para a educação desde a infância e prevenir os conflitos, Tentarmos exercitar a conciliação desde criança através de brincadeiras, teatro e outras atividades educacionais, formando uma nova mentalidade para a resolução dos conflitos. E é uma aproximação também da Justiça Federal com a comunidade. É um trabalho de equipe. Aqui eu represento a minha equipe
né, ao receber esses prêmios, que é o reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça pelo nosso trabalho, e é um estímulo para todos nós, para continuarmos, né, nessa busca da melhor jurisdição para o jurisdicionado. A democratização do judiciário está caminhando para se tornar uma realidade. A Câmara dos Deputados instalou a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda constitucional 187 de 2012, que prevê eleições diretas nos tribunais de justiça. A comissão será presidida pelo deputado Lincoln Portela, do Partido da República de Minas Gerais. Esperamos que a democracia vença mais uma vez através dos trabalhos desta comissão, por certo do plenário desta Casa e do Senado Federal. Para o relator da comissão, o deputado João Campos, do Partido da Social Democracia Brasileira de Goiás, a matéria não é de interesse apenas dos magistrados, mas de todos os cidadãos. Quero receber as inúmeras contribuições para que, ao final, se for o caso, a gente apresente um relatório não apenas recomendando a aprovação, mas até aperfeiçoando aquilo que foi apresentado pelo então deputado Wellington Fagundes. Para os magistrados, a comissão será uma oportunidade de esgotar todas as dúvidas. A expectativa é que a comissão possa debater democraticamente os temas em torno da eleição direta para os tribunais. E com isso nós possamos ter a opinião das pessoas que sejam favoráveis e contrárias, que deem subsídio principalmente aos deputados e ao relator desse projeto, que possa apresentar ao final uma proposta condizente com anseios democráticos da magistratura federal, da magistratura brasileira e também dos cidadãos brasileiros. Nós temos a expectativa de que os deputados irão se convencer de que isso é um pleito relevante para o Poder Judiciário. Essa democratização já existe no Ministério Público, que é uma instituição que tem um regime similar ao da magistratura, e a nossa expectativa é que depois da aprovação seja levada a plenário e com a aprovação da maioria dos deputados. Também participaram da instalação da Comissão Especial das Diretas nos tribunais representantes de magistrados de todo o país. Agora, a Câmara terá 40 sessões para votar a matéria e depois segue para o plenário, onde serão necessários 2 turnos para a aprovação. Um descanso no fim da jornada com direito a uma segurança financeira. Só que antes de sonhar com a aposentadoria, o cidadão tem que contribuir e muito com a Previdência Social. Veja o que é preciso para se aposentar e conheça também as novas regras. Dedicar 30 a 35 anos de vida ao trabalho é apenas uma das condições para que o trabalhador brasileiro possa conquistar o merecido descanso. Depois de tanto tempo, o desejo é um só. Aposentadoria, né? Trabalhar muito tempo assim, depois é bom aposentar, poder viver melhor um pouquinho, descansar um pouco, né? Um salário bom. É um sonho, né, de aposentar e aproveitar, viajar, ficar com a família, com os netos, né? Não perder o tempo de serviço, né? Como a população vive cada vez mais e o tempo de aposentadoria não se altera com tanta facilidade pela pressão das centrais sindicais, da sociedade, é difícil aceitar mudanças que piorem as condições de aposentadoria, então há sempre um esforço de se viabilizar esse equilíbrio financeiro da Previdência, né? Novas regras que aumentem o custo da Previdência não é a tradição no mundo, não é a história, né, nas últimas décadas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, foi de piorar as regras para a aposentadoria no sentido de retardar ou de aumentar até a contribuição dos trabalhadores. Até o início de junho deste ano, para ter direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição, o trabalhador precisava ter 65 anos de idade e comprovar 35 anos de contribuição no caso dos homens, e 60 anos de idade e 30 de contribuição para as mulheres. Mas no dia 18 de junho, foi publicada no Diário Oficial da União a medida provisória número 676, aprovada pelo Congresso Nacional, que muda o cálculo da aposentadoria. Para se aposentar e garantir um futuro mais tranquilo, principalmente na melhor idade, o cidadão precisa comprovar alguns requisitos. A novidade é o chamado 85-95, ou seja,
somando, né, atingindo esse número de pontos, né, sendo que para cada ano de idade é um ponto, então um trabalhador com 60 anos teria 60 pontos, né, e que se ele contribuiu 35 anos, né, ele contribuiu para a Previdência, ele teria também 35 pontos, um ano corresponde também a um ponto. Somando 60 com 35, ele teria 95 pontos e poderia se aposentar com aposentadoria integral. Hoje, quem se aposentar pela Previdência Social pode receber até R$ 4.663,75, que é o valor máximo da tabela do INSS. Mas para não esperar tanto ou ganhar mais na aposentadoria e garantir um futuro melhor, é bom buscar outras alternativas. E veja em instantes como funcionam os fundos de pensão e a aposentadoria complementar. Tanto o fundo quanto a Previdência Complementar são, sim, formas alternativas e eficientes de você garantir uma boa aposentadoria no futuro. O Justiça para Todos volta daqui a pouco. Até já! E se a renda não é suficiente para se aposentar, a quem devemos recorrer? Os fundos de pensão e a aposentadoria complementar foram criados para resolver estas e outras questões. Você vai saber agora como eles funcionam e qual tipo de trabalhador pode aderir. Você sabe o que são fundos de pensão ou previdência complementar? Fundo de pensão, previdência não. É mais ou menos, né? Bom, eu não sei nem explicar direito, tá uma confusão. Não sei. Mas nem ideia. Nem ideia. Eu sei que é previdência, não sei se tem alguma diferença entre uma coisa e outra. Se quiser garantir uma renda maior na aposentadoria, preste atenção e entenda para que servem essas opções. Os fundos de pensão são um tipo de investimento que gera uma aposentadoria complementar. É uma forma de receber uma renda extra na hora de se aposentar. Esses fundos pertencem à chamada Previdência Fechada, ou seja, só quem trabalha em empresas ou instituições com esse serviço pode participar. Já a Previdência Complementar tem a mesma finalidade, só que nesse caso, qualquer trabalhador pode aderir. Hoje você tem uma oferta de alternativas, né, de formar um fundo para aposentadoria, né, tanto no setor privado quanto no setor público, importante, né? No setor privado, o sistema financeiro tem boas ofertas, boas alternativas de aplicação e de contribuições pensando na aposentadoria, né? No setor público, o FUNPRESP foi uma inovação importante, né? Tem um outro lado, né, da questão, que é o custo elevado, né, da aposentadoria dos servidores públicos, né? Para reduzir esse custo, o governo resolveu criar o FUNPRESP, né? E com isso, ao mesmo tempo, né, reduzir o valor teto das aposentadorias dos servidores públicos. E como fica a situação de quem é profissional liberal, ou seja, exerce atividade remunerada, mas não tem registro na carteira de trabalho? Qual é a melhor opção para garantir a aposentadoria? Tanto o fundo quanto a Previdência Complementar são, sim, formas alternativas e eficientes de você garantir uma boa aposentadoria no futuro. A advogada Vânia Saraiva trabalha por conta própria e não perde tempo. Contribui todo mês para garantir a aposentadoria. Primeiramente, as pessoas esquecem, né, que um dia envelhece, né, envelhecerão. Então, é importantíssimo, né, que você consiga realmente ou faça uma contribuição previdenciária
né, pensando no futuro. Já tenho mais de 30 anos, né, e eu só não me aposentei ainda por causa do fator previdenciário, né, com as mudanças da lei e tudo, mas assim, e a previdência privada, na verdade, né, é uma forma também de você, porque ou você retira de uma vez, né, e pode investir esse dinheiro, que é uma forma também de poupança forçada, né, que eu falo que é uma poupança forçada, porque senão a gente acaba que não guarda, né, então pensando mais tarde mesmo, na velhice, por isso que eu optei, né. E hoje eu faço, inclusive para minha filha, desde 1 ano de idade eu fiz uma previdência privada para ela, já pensando que, né, futuramente ela terá a opção também, ou na época de faculdade, ou após se formar, ou se quiser continuar pagando a previdência dela, privada, mas pensando no futuro dela também, que a vida hoje não está fácil, né? Está difícil. Agora, no caso de servidores públicos, os fundos de pensão também são uma boa escolha. Hoje existem mais de 300 fundos no Brasil. A experiência de fundos públicos é grande no Brasil, o Banco Central já teve, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, né? E com relativa eficiência, né? Claro que todos esses fundos, não só no Brasil como no resto do mundo, eles têm uma certa incerteza, né? Há sempre um risco de instabilidade econômica, gerar perdas nas aplicações financeiras, e a própria gestão do fundo ela é fundamental para que você garanta as aposentadorias integrais no futuro. Mas a tendência e tem formas de você viabilizar uma certa segurança nesses fundos. E veja no próximo bloco como funciona a FUNPRESP-JUDE, a previdência complementar do servidor da Justiça. Ele também muitas vezes perde parte da remuneração quando ele se aposenta. Então ele pode fazer aqui uma aposentadoria, digamos, suplementar àquela que ele vai receber do regime próprio, também com vantagens. O Justiça para Todos volta em instantes. Até já! E agora você vai entender como funciona a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário, a FUNPRESP-JUDE. Ela foi criada em 2012. O regime é facultativo e quem explica pra gente é a diretora-presidente da FUNPRESP, na entrevista que você acompanha a partir de agora. Que poupar para garantir uma renda extra na hora de se aposentar é a melhor opção, você já aprendeu, né? E se você é servidor público federal do Poder Judiciário, uma boa escolha para ter essa garantia é o FUNPRESP-JUDE. A FUNPRESP-JUDE é a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Federal, Público Federal do Poder Judiciário da União e do Ministério Público da União. Ela existiu a partir da possibilidade que foi criada com a Lei 12.618, em 2012, que modificou o regime de previdência complementar dos servidores e dos membros que ingressassem no serviço público a partir da criação desses fundos de pensão, como a gente chama. São entidades para prover aposentadoria complementar. A partir da criação da FUNPRESP-JUDE, que na verdade esse é o nosso marco, foi 14 de outubro de 2013, a partir de então, todo membro que ingressa, né, no Poder Judiciário da União, ele fica sujeito a, quando se aposentar, ficar limitado a um teto para receber seus proventos de aposentadoria, que é o mesmo teto do INSS. Atualmente está em R$ 4.663,75. Então isso cria uma distância muito grande entre o vencimento que o magistrado recebe quando está trabalhando e o que ele receberia se ele não tivesse uma previdência complementar. A FUNPRESP-JUDE foi criada justamente
para oferecer essa previdência complementar e garantir uma aposentadoria e uma continuidade da renda para o magistrado quando se aposenta. Agora nós vamos te mostrar como funciona a Funpresp-Jude e suas vantagens. Planos e indicações. Em primeiro lugar, nós temos duas formas de um magistrado aderir ao plano de benefício da Fundação e as duas são vantajosas. Uma é para aquele magistrado que entrou realmente no serviço público a partir de 14 de outubro de 2013, então esse tem condições especiais, a gente chama ele de participante patrocinado, porque ele vai ter a contrapartida da contribuição dele pelo órgão ao qual ele está vinculado. Ele tem a possibilidade de fazer abatimentos no imposto de renda, então pode fazer simulações aqui individuais, a nossa equipe está a postos para atendê-lo. Aquele que já tem aposentadoria garantida pelo regime anterior, seja de integralidade, paridade ou seja da média, ele também muitas vezes perde parte da remuneração quando ele se aposenta. Então ele pode fazer aqui uma aposentadoria, digamos, suplementar àquela que ele vai receber do regime próprio, também com vantagens. Benefícios. Ele não precisa abrir mão do regime anterior, né? Se ele entrou até 13 de outubro de 2013, ele está coberto totalmente, né? pelo regime anterior, pelo regime próprio de Previdência Social, mas ele pode participar da Funpresp-Jude voluntariamente, né? Dessa forma que eu te disse, com uma contribuição mínima de R$ 74,00. Patrocinadores. A Fundação foi criada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal e aí ele foi apoiado pelo Ministério Público e também veio compor o rol dos nossos patrocinadores, que é como nós chamamos os órgãos do Poder Judiciário da União e do Ministério Público da União. Por que patrocinadores? Porque eles ajudam os servidores e os membros a fazer as contribuições para esse plano de aposentadoria complementar. Portabilidade. Portabilidade, por exemplo, se há uma migração de alguém do Poder Judiciário para o Poder Executivo ou para o Poder Legislativo ou vice-versa, é possível você pegar todos os recursos que você acumulou em um fundo de pensão e levar para outro. Ou mesmo para um outro fundo de pensão, ou mesmo para uma previdência aberta, que é aquela previdência que se compra em banco, porque o recurso é da pessoa. Bom, e para entender melhor como é que funciona a Funpresp-Jude, nós vamos conversar agora com o Dr. Leonardo Hernandes, que aderiu ao serviço e ele vai contar para a gente o que está achando. Olá, doutor Leonardo. Então, conta para a gente o que o senhor está achando do serviço da Funpresp-Jude. Os novos juízes federais que aderiram ao Funpresp-Jude estão gostando muito do profissionalismo da rede Funpresp-Jude, da claridade, das explicações, dos manuais autoexplicativos, e muitas vezes também da transparência de como é que é aplicado o dinheiro revertido ao fundo. Então, os novos juízes federais que aderiram ao Funpresp estão bem satisfeitos com a instituição. E por que o senhor decidiu optar pela Funpresp-Jude? O fator determinante para os novos juízes federais foi a gestão do Fundo de Previdência Complementar pelo próprio Poder Judiciário, sob a tutela do Supremo Tribunal Federal, que trouxe para nós uma maior credibilidade e segurança para confiar a nossa aposentadoria. Então, o senhor recomenda para os seus colegas, para os magistrados, servidores públicos federais, aderirem à Funpresp-Jude? Nós recomendamos integralmente a adesão ao Funpresp-Jude devido à sua transparência e à preocupação com os seus beneficiários. É importante que fortalecer esse Funpresp-Jude seja fortalecimento do próprio Poder Judiciário. E qual que é a expectativa aí, né, para o futuro, lá na frente, na aposentadoria? Já dá uma tranquilidade saber que já aderiu um serviço que vai garantir esse descanso remunerado? Sim, dá uma tranquilidade para todos os juízes federais que aderiram ao Funpresp, a segurança de estar vertendo contribuições para um fundo governamental que tem um projeto bem definido e que tem a participação, a gestão de todo o Poder Judiciário com os nossos representantes eleitos democraticamente. O mais importante do Funpresp é a segurança. Para saber mais sobre o Funpresp-Jude, basta acessar a página do fundo na internet, funprespjude.com.br. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.